situações e reações mais comuns que podem ter ocorrido na infância. A gente vai perceber, e aqui a gente vai falar da situação e o modo de agir da criança diante daquela situação, da situação que ela pode ter passado e de como ela reage, para a gente entender por que algumas dessas reações ainda estão na nossa fase adulta. Então vamos lá. A criança que registrou, e eu coloquei aqui entre parênteses, significou, para você entender que ela registrou porque ela viu aquele significado. Ela pode ter intensificado, tá? Então, a criança que registrou duras críticas ou uma disciplina rígida na infância e passa a incorporar um severo crítico interno. Assim, ela mesma se critica incessantemente, acreditando que dessa forma pode se proteger das críticas externas. Vocês percebem aqui como é que isso ficou rodando na criança? Se ela passou por essa situação, significou essa dureza na crítica, esse apontamento em algumas situações que pode ter sido muito ou pouco, que pode ter sido muito apontamento e a criança não ter registrado nada disso, né? Tanto que nós temos irmãos e cada um registra a coisa de um jeito, como pode ter tido poucos apontamentos, poucas coisas duras, frases muito firmes, que fizeram essa marca, né, e essa reação, como pode ter realmente ter sido muito e a pessoa ter absorvido muito. Então, assim, a situação em si, eu volto a lembrar, a gente não vai focar em a atitude do pai, da mãe, do terceiro, do outro. O outro é tudo aquilo que não é você, do outro, mas sim o significado, aquele olhar da criança diante daquilo tudo que ela viveu, tá? Então, ela sendo muito dura, então ela fica com esse medo de ser criticada, esse medo de vir alguma coisa muito dura de fora, então ela já fica se autocriticando o tempo todo para evitar que venha alguma crítica dura de fora. Então ela mesma já faz com ela para que não venha de fora essa crítica, para se proteger disso. Percebe que é o sistema que ela faz de proteção, né? Sendo que a dura crítica nada mais é do que a opinião de uma outra pessoa sobre você, que não necessariamente é você. Lógico que agora a gente consegue entender isso, mas naquele momento a dor intensa ou o medo intenso, né, da situação vivida faz com que a pessoa fique com esse efeito de ser um crítico severo dentro dele, através de pensamentos, através de sentimentos, se cobrando constantemente, com medo dessa dureza vir de fora e ele sentir de novo aquela dor que sentiu naquela época em que tudo era muito grande, tá? Então, gente, eu tô falando aqui, vocês já vão vendo aí se tem, com o decorrer do que eu vou falando aqui, obviamente algumas energias vocês já vão falando, opa, eu passei por esse item aí, eu passei por aquele ali e tal. Vocês já vão fazendo a autoanálise de vocês, que isso faz parte desse curso, ok? Item 2. A criança que registrou que o amor não vinha gratuitamente e passa a acreditar que precisa comprar o amor dos outros, modelando seus comportamentos e atitudes na busca incessante por agradar os outros e assim ser amada. Aqui é complicado, porque assim, a gente erram muito com a gente em relação a isso de comprar amor, e a gente continua errando com as crianças e com os nossos, né, sobrinhos, filhos, crianças em que a gente gosta muito, nisso de estar sempre dando algo físico, algo de valor, presentes e tudo para comprar. Ou quando não é isso, olha, se você comer isso, eu te dou isso. Isso é uma compra. Se você fizer isso, eu te faço isso. Então tá sempre negociando, né, aquilo ali através de ganhos, né? Você faz isso e ganha isso, né? Então é sempre aquela, às vezes até para a criança fazer algo comum, algo que ela
não precisaria ganhar nada para aquilo é colocado por nós adultos, sim, e nós, quando crianças, passamos por isso, por essa compensação de sempre estar presenteando essa criança, para ela entender que ela é amada quando é presenteada, ela é amada quando ganha alguma coisa, então ela fica querendo dar alguma coisa para o outro para ser amada. Enquanto adulto, se isso estiver ativo, ela fica uma pessoa que quer agradar todo mundo, porque ela acha que ela está dando, né? Ela está dando afetividade, ela está dando elogios, ela está dando ações, ela está dando ajuda, ela está dando o que ela acha que está dando, né? Ela quer dar aquilo ali, ou dando presentes mesmo, ou dando as coisas, para que ela possa se sentir amada, né? Então ela acaba fazendo essa confusão, modelando seus comportamentos em busca em agradar para ser amado. Então, se eu agradar aquele outro, se eu der algo para aquele outro, é certeza que ele vai gostar de mim, porque foi assim que eu signifiquei, foi assim que eu registrei durante a minha infância, né? Então, isso existe demais, existe até hoje. Eu tive muito cuidado, né, com os meus sobrinhos em relação a essa coisa de presentear demais, em marcar demais, de que às vezes eles estavam longe e eu os via menos do que eu queria. Eu tomava cuidado para mandar os presentes quando eu estava longe, e quando eu os encontrasse, a minha presença fosse presente, para eles entenderem o valor da relação, né? Então eu tinha muito cuidado assim com as crianças, que eu tenho muita afetividade, que eu tenho muita ligação com muitas crianças, assim, a facilidade imensa de ter essa troca. Eu tomo muito cuidado em relação a ficar presenteando demais. Às vezes eu até quero dar algo e não dou, para que a criança não imagine que toda vez que ela me encontra eu vou vir com algo para dar, ou para ela poder gostar de mim assim, e não ser eu e a minha relação com ela significar aquilo ali. E sim, tudo bem dar presente, e sim, tudo bem agradar, mas que isso não seja a prioridade ou só isso na vida de uma criança. E a gente sabe que passou por isso em alguns momentos, né, alguns mais, outros menos, e que fica sim essa questão de significar o amor por essa troca, por esse ganho, né? Eu dou, sou amada, né? Então, se eu recebo, é porque eu posso amar essa pessoa. Então, qual é o efeito disso? Se aquela pessoa não tem nada a me dar, não tem nada a me oferecer, eu não vou amá-la, né? Vira uma relação de interesse, né? E isso a gente aprendeu na infância. 3. A criança que registrou uma dubiedade na figura de autoridade, ora percebendo-a de forma amorosa, ora percebendo-a de forma excessivamente dura e insensível, e passa a desenvolver um senso de desconfiança exagerado com tudo e com todos. Quando a criança não entende a autoridade, e a autoridade é muito bom, obrigado, porque a criança precisa de disciplina, quem faz essa disciplina é a autoridade, e disciplina que entenda que não tem nada a ver com exclusivamente organização. Disciplina é quando as coisas funcionam em seu lugar e faz com que tudo funcione, porque aquele item que está no seu lugar está funcionando no lugar dele. Então tudo vai fluir, tudo vai funcionar, né? Esses dias eu vi um exemplo do relógio suíço, que eu já não me lembro mais de quem, e que o relógio suíço ele é o melhor relógio do mundo por causa disso, porque cada peça funciona excelentemente bem, o que faz com que ele seja o melhor relógio do mundo. Isso é a ordem, né? Então a ordem é aquela que fornece a disciplina, e a disciplina é entender o lugar das coisas, o filho no lugar de filho, a mãe no lugar de mãe, né? A vida dos pais devem seguir, o rumo que devem seguir, a criança, que é o filho, na ordem que deve seguir as orientações dos pais, e não a casa da pessoa é como o filho quer que aconteça as coisas, né? Aí a ordem já troca. Então, se é a criança, o filho que está escolhendo as coisas lá, de como acontece na casa, ele está na figura de autoridade, e os pais estão experienciando uma escravidão, uma servidão aí diante disso. Então a questão da autoridade na infância, ela é muito importante. É preciso ela entender que a autoridade é aquela pessoa, né, aquele adulto que vai passar para ela as orientações de ordenar a própria vida,
ordenar os próprios sentimentos, ordenar os próprios pensamentos, ordenar as próprias coisas físicas, né? Colocar as coisas em seu lugar. E quando essa figura de autoridade ela não trabalha por essa ordenação e trabalha com descarrego de raiva, que aí não é autoridade, né? É explosão de raiva, então é mau uso do poder, né? Então eu tenho o poder de ser pai, mãe, tio, adulto diante da criança, sou mais forte, usar disso daí para descarregar a raiva. Não estou dizendo que isso não acontece, porque a gente descarrega a raiva uns com os outros, às vezes, né? Não se culpem por isso, às vezes a gente realmente está com tanta coisa que aquilo ali pode acontecer, mas que a criança que foi criada com uma autoridade que não ficou bem clara, a função da autoridade na vida dela, ela vai ficar desconfiada de todo mundo, entende? Porque ela não entendeu o lugar das coisas, ela não entendeu a disciplina, ela não entendeu a autoridade, a importância daquela autoridade na vida dela, ela só entendeu aquela autoridade como alguém muito para cima dela e ela muito pequena, né? Então esse é um item também que acontece. 4. A criança que registrou um abuso de sua inocência, seja através de abusos verbais ou físicos, ou os dois, né? E passa a criar uma máscara super protetora de eu sou forte, testando os outros através de sua força. Ou ainda desenvolve outra proteção com a máscara de eu não sinto, nada me afeta, bloqueando o acesso aos sentimentos e desenvolvendo prioritariamente as capacidades mentais. Fica a questão da manipulação, né? De que tudo é mental, tudo é articulado e eu sou forte, eu dou um jeito para tudo, eu não sinto nada, eu estou acima, quando isso não é verdade. Isso foi só uma programação de defesa. Então, assim, quando a criança se sente abusada em sua inocência, ali ela foi enganada, ali ela foi... ela se sentiu dessa maneira, isso pode ter acontecido e ela não ter significado o abuso da sua inocência, ou pode ter acontecido coisas que não significou fisicamente, mas que ela significou, né? Então, assim, independente de ser real ou não ser real, para nós, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para o nosso emocional, aquilo que a gente entendeu que aconteceu, para nós aconteceu. Pode não ter acontecido nada fora, ou pode ter acontecido. Então, essa questão de realmente ter acontecido algo ou não fora, um abuso da inocência fora ou não, basta que a criança tenha significado aquilo, entende? Se ela significou aquilo, ela registrou. Então, se ela foi enganada, ela se sentiu enganada, esse vem e tal, e confia em mim, eu tô com você, e depois a pessoa dá risada, larga a criança lá, e aquilo ali pode ser feito até por outra criança, pode ter sido feito por um adolescente, por um primo, por um amigo, às vezes que ela vem, confia em mim, babá, e vendo que a criança não está sabendo lidar com aquilo, você vai lá e abusa, fala, ela não sabe mesmo, então eu vou lá e vou mandar ela fazer isso, ou mandar ela fazer aquilo, ou falar essas coisas para ela e tal. Ter vivido isso daí faz com que a reação da criança seja nada me afeta, né? E quando ela chega nesse ponto, ela não consegue mais ser honesta com ela mesma, porque ela bagunçou todo o sistema. Ela se treinou para nada afetar e ficar tudo num campo mental, ela vai ter uma sobrecarga nesse campo mental, né? Que a gente brinca ainda dizendo que o excesso de pensamentos e de terrorismo mental, a gente brinca que é esquizofrenia, né? Aquelas esquizofrenias básicas. Por que a gente brinca, né, que é esquizofrenia? Porque aquilo está acontecendo só aqui dentro desse campo de pensamentos. Na realidade, aquilo não está acontecendo, né? Então é algo que é um universo paralelo que é gerado aqui nesse campo mental para atuar. Então fica sempre uma pessoa que está atuando o tempo todo, porque ela não é honesta com ela mesma, ela não consegue ser honesta com o outro. Então aquele tipo de pessoa que você fala com muita dureza, tem que usar de muita força para falar, e mesmo assim nada me afeta, ela fica paralisada na evolução, muitas vezes por essa sobrecarga mental,
essa sobrecarga que ficou, e ela fica com dificuldade de sair desse lugar de confusão mental, que a gente brinca que é a esquizofrenia, mas de realidade e tal. Então ela quer parecer para o outro que ela bolou aqui no universo dela, né? Então ela não fala a verdade, e ela nem reconhece para si mesma mais essa verdade, porque bloqueia. Eu dei 4 exemplos aqui que são muito comuns, tá? Muito comuns, mas existem muitas outras feridas e registros, formas de interpretação que geram, por consequência, estratégias diferentes de bloqueio e proteção para sobreviver no mundo adulto. Então, assim, ela, para sobreviver naquele mundo que é tudo muito grande e tal, ela vivendo essas situações e vivendo essas interpretações que ela fez, ela vai moldando essa forma de se proteger, essa forma de reagir, essa forma de ser, para se defender desse mundo adulto, e aquilo ali fica marcado e registrado no inconsciente dela, e ela permanece agindo assim diante das outras situações, das situações até das outras fases da vida, porque aquilo está programado, registrado lá naquela fase da vida. Essas questões mal resolvidas dentro de cada um traz a mesma maneira emocional de lidar com o universo adulto, a mesma estratégia de defesa sempre. Entende? Como todas as vezes, por exemplo, naquele momento do abuso da inocência, que a pessoa se sentiu acuada. Então, todas as vezes que ela se sentir acuada, ela vai para a máscara, ela vai atuar. Nada me afeta, estou superior mesmo se sentindo ferida. Entende? Então, ela nessa situação, na vida, né, adulta, ela lá no trabalho dela, né, ela se sentir acuada ali numa reunião em algum momento, ela vai para usar aquilo ali que ela programou lá na infância. Vocês percebem? Que aquilo permanece, que a criança interior permanece se ela não é desenvolvida e amadurecida. Então, por isso a importância da gente resgatar isso daqui e fazer uma ordenação dessas situações para a gente colocar os significados corretos, para mudar essa visão que ela teve e automaticamente desbloquear todas essas áreas que pode estar refletindo na sua vida, sim, hoje, enquanto adulto, marcado lá naquela época.